Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso 15º capítulo do curso de Blender 3D para iniciantes. Na aula passada nós aprendemos a trabalhar com câmeras, aprendemos a criar projetos com utilização de múltiplas câmeras, aprendemos também a configurar as lentes das câmeras e algumas outras coisas importantes para a gente estar trabalhando com câmeras em qualquer projeto do Blender. A aula de hoje será uma aula bem mais curta, será apenas um pequeno tópico para mostrar para vocês que com o Blender é possível a gente criar objetos e exportar para outros programas, onde poderemos, inclusive, imprimir os objetos numa impressora 3D. Eu sou Alexandre Ferri e você está aqui no canal AFerri 2010. Sejam bem-vindos! Bom, pessoal, não tem muito segredo na questão da gente criar um modelo que será impresso numa impressora 3D, né? Eu, particularmente, não tenho muita experiência com relação a este assunto, mas o meu trabalho neste capítulo é mostrar para você o caminho das pedras para a gente conseguir criar um modelo e imprimir numa impressora 3D, né? Bom, vamos aproveitar este cubo aqui, então, vamos criar alguma coisa. Então eu estou entrando aqui no modo de edição, seleção de faces, vamos deixar um pouco maior isso daqui, vamos pegar a escala, diminuir pouca coisa, assim, ok, vamos criar uma esfera. Visão de topo, visão de frente, a posição da esfera já está bem centralizada. Enfim, eu criei um modelinho qualquer, não está aqui representando nada, mas eu queria que ele tivesse um formato parecido com este, para que vocês entendessem que ele tem uma base que poderia ficar de pé sobre uma mesa, e se colocarmos ele em outra posição, como por exemplo, se colocássemos ele assim de ponta cabeça, nós poderíamos ter problema ao imprimir esse objeto numa impressora 3D, tá? Mas não é aqui o momento onde estou um pouco preocupado com isso. Só estou criando realmente um modelo que precisa estar numa única posição, né? Quer dizer, existe uma posição que ele poderia ficar de pé sobre uma mesa, ok? Depois eu vou explicar isso de uma forma melhor para vocês. Mas criamos então aqui um único objeto, né? Temos aqui um objeto, então, ok? E nós gostaríamos de estar imprimindo este objeto numa impressora 3D. Bom, o Blender ele não tem nenhuma ferramenta no sistema dele, pelo menos até esta versão, que a gente possa estar aqui escolhendo uma opção onde nós pudéssemos imprimir esse objeto numa impressora. O que nós temos aqui é um mecanismo de exportação, onde nós poderíamos exportar este objeto e aí sim abrir este objeto em outro programa, né? E no caso do Windows 10 nós temos um programa que já vem no nosso sistema operacional, né? Que é o 3D Builder. Aqui, tá? Então chamei esse programa e aqui nesse programa nós poderíamos carregar o objeto. E aí, para a gente poder carregar esse objeto, é importante a gente entender aqui que temos algumas extensões que poderíamos estar escolhendo para poder carregar esse objeto. Eu sei que o Blender exporta nessa extensão .obj. Tem uma outra extensão aqui que é PLY. Nós também poderíamos estar importando nessa extensão aqui. Então o que nós vamos fazer agora no Blender é exportar esse objeto num formato que o 3D Builder consiga incorporar, ok? Ou seja, que ele consiga importar. Bom, se viermos aqui em arquivo, exportar, nós já temos aqui algumas extensões, sendo que uma delas é a extensão .obj, né, que é esse Wavefront, e temos também uma outra extensão .ply.
Se essas extensões não estiverem ativadas aqui na sua opção de exportação, a gente pode dar uma olhadinha aqui nessa parte de preferências de usuário, né? E aí poderíamos dar uma olhada nessa parte aqui de complementos, abrindo essa guiazinha aqui, importar e exportar, onde nós teríamos apenas opções de importação e exportação filtradas aqui na tela, né? Vou ampliar aqui um pouquinho para a gente poder ver melhor. Mas aí vocês podem dar uma olhada aqui embaixo. Olha, se essa opção aqui, ó, Import Export stand for PLY Format, ok? Se isso daqui não estiver flegado, você vem aqui e faz esta marcação. E o outro formato é esse formato aqui, ó, Wavefront OBJ Format. Bom, em resumo, pessoal, eu só estou ativando essas opções aqui para que ela apareça a partir de agora na minha guia de exportação, né? Então, uma vez que temos as opções ou a opção que desejamos utilizar ativada, podemos então fechar esta janela e aqui em arquivo, exportar. Provavelmente essa opção agora vai estar sendo visualizada. Então vamos definir uma dessas extensões que o 3D Builder pode estar importando, pode estar aí utilizando, né? Eu vou escolher essa extensão .ply nesse momento, mas a outra também é a mesma coisa, né? E aqui vamos dar um nome para isso de capítulo 15, ok? Estou salvando na minha área de documentos e pressionando o botão de exportar. Bom, e agora eu não preciso mais do programa Blender, né? Eu posso abrir novamente o 3D Builder e carregar o objeto. Então, nessa minha área de documentos, eu vou selecionar o arquivo que eu acabei de salvar, que é o capítulo 15. Vamos clicar aqui em abrir. E nesse momento nós temos o nosso objeto colocado aqui no programa, né? A única coisa que precisamos informar neste programa 3D Builder no momento é que em que unidade métrica nós estamos trabalhando, né? Seria em milímetros, em polegadas, né? Ou seja, para cada unidade no meu arquivo, ela será convertida em milímetros ou em polegadas, como um exemplo, né? Se for em centímetros, e feito este acerto, nós vamos clicar aqui no botão importar modelo e nesse momento nós temos aqui, né, o nosso modelo importado, tá? Podemos estar aqui acertando a sua posição, podemos estar aqui rotacionando este modelo, tá? E esse é um dos pontos importantes que eu gostaria de passar aí uma observação para vocês, que quando nós pensarmos em imprimir alguma coisa numa impressora 3D, nós temos que nos preocupar com o efeito da gravidade, né? Então, um objeto que seria impresso, ele não poderia ser impresso nesta posição, né? Por quê? Porque à medida que a impressora vai criando o objeto, com muita facilidade ele vai estar, ó, tombando, né? Ele vai estar caindo na sua bandeja, né? Então nós teríamos que colocar ele numa posição onde a nossa base daria o melhor equilíbrio possível na nossa peça, ok? Então, no caso de uma peça neste formato, nós teríamos que colocar nesta posição, ou seja, com esta base quadrada maior para baixo, né? Assim nós teríamos um equilíbrio durante a fase de impressão, ok? Bom, colocamos o objeto, aí é simplesmente clicar aqui nessa guiazinha e fazer a impressão deste objeto. Então, impressão 3D. Clicamos nessa opção aqui. Como eu não tenho neste momento uma impressora 3D, e olha, se a gente observar aqui essa parte aqui da sombra, está um pouco tombado o meu objeto ainda, hein? Eu precisaria estar acertando esse objeto aqui para que ficasse bem alinhado aqui, né? Mas eu acredito que isso daí já foi bem explicado.
E agora voltando, eu não tenho uma impressora 3D. Então eu poderia utilizar um serviço de impressão 3D aqui da ferramenta, ok? Isso significa que eu vou estar mandando por via internet este meu modelo de objeto para um provedor de serviço. Ele vai receber este modelo via internet e assim eu poderia estar recebendo depois pelo correio o meu objeto já impresso, né? Então nós poderíamos selecionar o serviço de impressão 3D, clicar neste botão solicitar online, tá? E vamos continuar aqui. Agora ele está abrindo o site, está recebendo o meu objeto. Poderíamos fazer então ainda alguns ajustes aqui na escala e teríamos as medidas aqui em milímetros. Poderemos estar selecionando a cor do meu objeto, o material que eu gostaria de estar imprimindo este objeto. E aí nós teríamos inclusive o valor desta peça em euros, ou seja, para mim imprimir uma peça numa escala por 61 por 161 milímetros, nós gastaríamos aproximadamente 100 euros, né? E ainda teríamos ainda um valor ainda a se pagar de frete, ok? E aí poderíamos estar selecionando também diversos materiais aqui, né? Ok? Lógico que dependendo do material, o valor pode ficar bastante elevado. Por exemplo, se eu fizesse essa peça aqui em alumínio, poderia custar 1.814 euros. Então, poderia ficar um valor bastante elevado, né? Mas fica aí apenas como um exemplo de um provedor de serviço de impressão 3D. E se você tiver uma impressora 3D, provavelmente deve aqui aparecer uma segunda opção. No meu caso, como eu não tenho impressoras, não trabalhei ainda com impressoras, não tive esse privilégio de poder ainda trabalhar com impressora 3D, eu vou seguindo então aí a minha intuição, imaginando que essa impressora estivesse aqui disponibilizada, né? Então, para quem tiver a impressora 3D, fica registrado neste capítulo um pequeno caminho das pedras para a gente conseguir estar imprimindo os nossos objetos criados no Blender numa impressora 3D. Ok, amigos? Então, este é um capítulo bastante curto e que eu gostaria de deixar registrado no nosso curso de iniciação do Blender. Ok? Na próxima aula vamos estar falando finalmente sobre animação, né? Então vamos começar a explorar este caminho da animação. Muito obrigado por sua presença até aqui no final. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o meu like, né? E para aqueles que chegaram no curso através deste capítulo, não se esqueçam que no canal Aflex 2010 já existem diversos capítulos criados sobre a ferramenta Blender. E caso você não esteja inscrito neste canal, se inscreva, porque afinal, todos os vídeos que eu estiver publicando, você será comunicado. Um abraço e até o próximo capítulo.